Boa noite e a paz a todos. Chegando para a leitura de um verso na Palavra de Deus, encontramos no Salmo 140 e o verso de número 12. Assim está escrito: Sei que o Senhor sustentará a causa do oprimido e o direito do necessitado. Aqui está mais uma oração do salmista Davi e uma afirmação, aquilo que ele cria no seu coração. E ele então estava afirmando no momento de oração, e ele dizia: eu sei, quer dizer, ele tinha certeza, ele tinha convicção, ele tinha garantia. Ele disse, porque sei que o Senhor sustentará a causa do oprimido. Nós encontramos pelo mundo afora muitas pessoas vivendo de maneira oprimida. Oprimida pelos demônios, oprimido pelas pessoas, oprimido pelas coisas, oprimido pelo tempo, oprimido por tudo aquilo que está envolvido. Mas a palavra de Deus diz que o Senhor sustentará a causa do oprimido. O oprimido, ele tem uma causa. E ele coloca esta causa nas mãos do Senhor. Então, tudo quanto as pessoas entenderem e buscarem em Deus ajuda e colocar nas mãos do Senhor a sua causa, a palavra de Deus diz que Deus sustentará a causa do oprimido. Isto significa que Deus age até o momento em que aquela causa seja resolvida e aquela pessoa receba a bênção, a orientação de Deus. Ou seja, deixe de viver de maneira oprimida. E nós encontramos em vários textos da palavra de Deus e as pessoas nesta condição. O próprio povo de Israel, o povo escolhido por Deus, quando estava no Egito, o Senhor disse: eu vi a opressão do meu povo que está no Egito, portanto desci para livrá-lo. Então observe, é uma coisa que Deus está atento. Deus não concorda com esse negócio de opressão. Sempre que houver um povo, um grupo, uma pessoa vivendo de maneira oprimida, sendo pressionado, sendo oprimido, o Senhor Deus se coloca em favor dessa pessoa e certamente ela vai relatar a sua necessidade diante do Senhor, e ele vai pegar a causa desta pessoa e vai trabalhar no sentido de resolvê-la. Vai tirar todo e qualquer tipo de embaraço que houver, para que aquela vida, então, desfrute de uma liberdade. Deixe de ser oprimida, deixe de ser pressionada, escravizada, obrigada, induzida a fazer determinadas coisas em virtude da opressão que está sofrendo. Mas o salmista disse: sei que o Senhor sustentará a causa do oprimido. Ou seja, o Senhor manterá, o Senhor se colocará em defesa do oprimido. E quem tem Deus por si, pode ficar certo de que a sua causa, da parte de Deus, ela já está ganha. Não há nada mais o que fazer, uma vez que esta causa, ela está colocada diretamente nas mãos do Senhor. Então é um Deus que, conforme Isaías deixou escrito, porque desde a antiguidade não se viu, lá Isaías 64, está escrito assim:
64:4. Porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com os ouvidos se percebeu, nem com os olhos se viu, um Deus além de ti, que trabalhe por aquele que nele espera. Então, há um Deus que se move, há um Deus que trabalha, há um Deus que se mostra, há um Deus que se faz acessível diante das pessoas nos seus momentos de dificuldades e problemas, e conforme o salmista relatou, oprimido. A pessoa oprimida, ela fica sem saída, ela não sabe por onde sair daquela situação. Parece que aquela opressão domina a pessoa. Ela fica estagnada num canto, num lugar. Não encontra saída, não encontra ajuda, não encontra nada. Mas quando nós olhamos a palavra de Deus, pode estar fechado à frente, à retaguarda, à direita, à esquerda, mas sempre no alto haverá de Deus uma resposta, um livramento, uma intervenção de Deus. Deus abençoe a irmã Doraci. Uma intervenção de Deus sempre vai existir. Deus, ele não pactua com a opressão das pessoas, daqueles que foram criados por Deus, e seja por Satanás através dos seus agentes, seja por seres humanos dominados pela violência, pelo orgulho, pela maldade, de oprimir as pessoas, pressionar, fechar, tirar todo o raio de esperança e tirar todo o caminho da liberdade para que a pessoa caminhe e desfrute na vida da bênção de Deus. Mas há um Deus no céu que olha e vê. E Deus, certamente, no momento necessário, ele vai agir. Ele vai livrar o oprimido. Ele vai descer com sua mão forte e poderosa e vai vir em socorro. Então diz aqui, sei que o Senhor sustentará a causa do oprimido, e segundo, e o direito do necessitado. São duas classes de pessoas que formam a maioria dos seres humanos, e eles estão presos nessas duas condições, na opressão e na necessidade. Ora, o que faz uma pessoa oprimida? O que faz uma pessoa em necessidade? Qual o alento, o ânimo, expectativa, alegria que pode brotar no coração deste, visto que esta pessoa está vivendo nesses limites impostos a ela e tem se tornado difícil até mudar o seu passo de lugar. Mas o Senhor, o salmista diz, e sei que o Senhor sustentará a causa do oprimido e o direito do necessitado. Deus é justo. Deus faz justiça. Ele não é injusto. Quem age com injustiça é quem usa da opressão, quem usa de privar as pessoas do necessário para a sua vida, e, portanto, as pessoas ficam como que à míngua, num estado praticamente semelhante à de miséria, porque oprimido, sofrendo, lamentando, chorando e necessitado, sem recursos, sem condição, sem meios necessários e básicos para desfrutar de uma vida que lhe foi dada por Deus. E isso faz morrer no coração das pessoas os sonhos que elas têm. A expectativa que vinha lá do coração. Eu espero acontecer isto, eu espero acontecer aquilo, Deus vai me ajudar, eu vou chegar lá. E de repente
surge isso aqui no meio do caminho: a opressão e a necessidade. Duas coisas que marcam a vida com sofrimento, que faz derramar lágrimas. Não conseguimos compreender muitas vezes por que estas coisas acontecem, mas nós precisamos ter uma certeza: há um Deus que não compactua com estas coisas e que, quando nós nos apresentamos diante dele e dizemos: Senhor, olha para a minha aflição, olha para a opressão com que estou sendo oprimido, olha para a minha necessidade que está me sendo imposta, Senhor. Vem meu socorro, Senhor, me ajuda, me orienta, me dá graça. O Senhor vem, o Senhor virá. Ninguém pense que vai continuar nesta condição de vida, amargando as pessoas com sofrimento, com pressão, com limites, com dificuldades, com tristeza. Não. Chegará o momento em que o mover de Deus vai mudar este quadro, vai mudar essa situação. O salmista deixou escrito: o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Hoje você pode estar chorando, você pode estar sofrendo, lamentando, os teus olhos podem estar escurecidos, o teu coração fechado, frio, por conta da condição que está atravessando. Mas aqui o salmista deixou escrito: sei que o Senhor sustentará a causa do oprimido e o direito do necessitado. Deus não abre mão destas duas causas. Ele se levanta para agir. E quando Deus quer agir, quem pode impedir o agir de Deus? Ninguém. Quem se interpôs diante de Deus e teve vitória? Ninguém. E mesmo assim acontece. Os salmos estão recheados destas situações de opressão, de necessidade, enfim, de tantas coisas que as pessoas sofrem. Olha o que o salmista deixou escrito no Salmo 12, o verso de número 5 diz assim: por causa da opressão dos pobres e do gemido dos necessitados, o Senhor Deus diz: me levantarei agora, diz o Senhor, me levantarei agora. Porei em salvo aquele para quem eles assopram. Então, há pessoas que procuram fazer a gente viver em opressão, sofrimento e necessidade para ver o nosso fim. Mas quando nós apelamos para Deus, Deus não permite que o nosso fim seja assim, a maneira como aqueles que nos oprimem querem nos ver definhar e partir. Não. Deus sustenta a nossa causa. E essas pessoas que têm esse prazer de nos ver em condição ruim, eles não o verão, porque Deus dará solução a este tipo de problema que nós estamos enfrentando e atravessando. Então veja, por causa da opressão dos pobres, opressão lá no Egito, opressão aqui dos pobres, oprimido aqui, oprimido por aqueles que poderiam estar e nos ajudar a melhorarmos cada dia mais, mas se lançam por um caminho totalmente estranho e nós passamos a ficar em condição de opressão. O salmista disse também no Salmo 40, o verso 17, ele diz: eu sou pobre e necessitado, mas o Senhor cuida de mim. Então Deus cuida, Deus sustenta a causa,
Deus não se faz de surdo. Surdos são os homens. Quando você leva uma causa a eles, eles fazem que não ouvem, porque os olhos deles estão voltados para outras coisas, para interesses próprios e pessoais, e em sendo alimentado nesta área, eles dão ganho de causa a quem está lhes comprando, porque isso é comprar. Quem ama o presente não vai julgar com justiça. Vai sempre desejar um presente que vai recompensar, que vai justificar o julgamento daquela causa de maneira distorcida, porque houve um valor no meio do caminho. Mas com Deus não tem peita, não. Com Deus não tem negociata. Deus, ele é justo e reto. A quem tiver que fazer justiça, ele fará. E a quem tiver que fazer juízo, ele fará também com quem for preciso. Lembra aquela mulher viúva que morava numa cidade? Tinha lá um juiz que não temia Deus e não respeitava os homens. Ela tinha um adversário. Ela tinha alguém que a sufocava todos os dias, querendo tirar o que ela tinha conquistado, ou por herança do seu marido. Sabemos que ela tinha algo que o seu adversário estava de olho, querendo tomar a todo custo. Ela foi ao juiz, o juiz não quis dar atenção, ela não tinha condição, ela não tinha recursos para bancar aquele juiz, ele a desprezou. Mas a persistência daquela mulher foi tão grande que o juiz sentiu-se incomodado. Ele disse: ainda que não tema a Deus, nem respeito aos homens, vou fazer justiça a esta mulher, para que ela não venha mais e me importune. Mas ele não fez porque ele quis. Ele fez porque Deus usou da persistência daquela mulher para mover o coração daquele juiz, e ele dá a ela o ganho de causa, que era a realidade. E não ao seu adversário, que quem sabe estava querendo fazer uma negociada para usurpar o que não lhe pertencia. É sempre assim. As pessoas às vezes querem oferecer alguma coisa para deixar outro em situação de opressão e de necessidade. Mas quando Deus está no negócio, ele não permite. Ele fecha todas as portas e mantém o oprimido, o necessitado, mas que está com os olhos voltados para o Senhor, ele o coloca em segurança. Ele defende. Porque aquele momento que está atravessando vai passar. Vai passar. Nada vai durar para sempre. Não há quem aguente sofrer do nascimento à morte. Por isso que a vida é intercalada de altos e baixos. Nós temos momentos de sofrimento, de tristeza, de decepção, de amargura, de lágrimas. Mas temos momentos de regozijo, de gratidão, de satisfação, de contentamento diante da presença do Senhor. E por que acontece isso? Para que a gente não viva somente achando que tudo é uma mil maravilhas e não achar também que tudo é sofrimento na vida. Há sempre uma intercalação entre uma coisa e outra. O próprio escritor de Eclesiastes, Salomão, ele deixou escrito: há tempo de rir, há tempo de chorar, há tempo de sofrer, há tempo de alegrar, há tempo de construir, há tempo de desconstruir. E é assim, a nossa vida, ela tem esses dois polos, e nós não podemos esquecer isto. Deus abençoe a irmã Maria Aparecida. O que nós precisamos entender é que, se em nós houver inocência nesta questão pela qual nós estamos sendo oprimidos e sendo privados do necessário, estamos padecendo necessidade, a palavra de Deus diz que o Senhor sustentará
a causa do oprimido e o direito do necessitado. Ninguém pensa que vai ficar brincando com quem está em paz com Deus, serve-lhe com alegria e fidelidade. Ninguém pense que vai colocar pecha na vida dessas pessoas, colocá-la para viver uma vida oprimida, uma vida em necessidade, faltando tudo. Não. Chega a hora de Deus mover a mão. E quando Deus fizer isso, quem estiver do lado contrário vai sofrer e muito. Porque Deus destrói o opressor. O opressor não tem negociata com Deus. Ele age até o limite que Deus permite. Mas chegará o momento que Deus virá com a espada e vai sentenciá-lo. Portanto, se você hoje está nesta condição que o salmista disse, você está oprimido, você está com necessidades, apegue-se a Deus. Apegue-se ao Senhor. Clame a Ele. Coloca a tua causa nas mãos do Senhor. Não adianta procurar as autoridades da terra porque elas estão comprometidas. Procure a Deus. Deus é justo, é fiel e é verdadeiro. Ele tem prazer em resolver a causa daqueles que clamam a Ele de dia e de noite. E aqui estão duas coisas que Deus se move por elas. É a opressão e a necessidade. São estas coisas que Deus vem para agir. E o salmista tinha experiência com Deus. O salmista Davi, ele foi um dos que mais tiveram experiências com Deus. Por isso que os salmos estão recheados de experiências de Davi. As suas orações de súplica, de clamor, de gratidão, de regozijo, mas também de sofrimento. Ele abria diante de Deus o coração. E ele aprendeu com a sua vivência que mesmo ao atravessar por esses períodos oprimidos e necessitado, Deus nunca lhe faltou. Deus nunca o deixou sozinho. O Senhor sempre se fez presente e sempre se fará presente nos nossos dias, quando nós também tivermos o valor em saber que o Senhor sustentará a causa do oprimido e o direito do necessitado. Saber que Deus é este, que tem toda a credibilidade, e nele nós podemos confiar, sem nenhuma sombra de dúvida. Porque é em Deus que a nossa vitória vai chegar. É em Deus que a tua vitória vai chegar. Às vezes, eu posso pensar, você pode pensar, que ela está tão longe, tão distante, mas de repente, ela pode estar tão próxima de nós, que nós, quando a recebermos em mãos, ficaremos boquiabertos, admirados, saltando diante da presença do Senhor, com alegria, com gratidão, com fé, com amor, em saber que um Deus tão grande, incomparável, maravilhoso, poderoso, se inclina e se volta para a necessidade de cada um de nós. Ele nos individualiza no nosso problema e dá a solução que nós precisamos alcançar. Não é o que nós queremos, é o que Deus tem de melhor para nós. E tudo que Deus tem sempre será o melhor. Deus nunca dá o pior. Deus nunca dá o que é mediano. Deus sempre dá o melhor. Por isso que as bênçãos de Deus para a nossa vida, elas nos surpreendem.
Elas nos deixam como que fora de si. Quando a recebemos, tal a grandeza daquilo que Deus faz. Ele não dá por merecimento, ele dá por graça. É graça e misericórdia de Deus que se manifestam na nossa vida, e quando nós estamos nesta condição diante do Senhor, declarando diante dele a nossa plena convicção em saber que o Senhor sustentará a causa do oprimido e o direito do necessitado, quando Deus se levantar para agir, vão ter que sair da frente, porque poderão ser exterminados pelo Senhor. Mas aquele que está chorando, sofrendo, padecendo, passando necessidade, vivendo uma vida de angústia, de sofrimento, de tristeza, o Senhor reverterá este quadro. Ele mudará esse estado de coisas, porque está escrito, o Senhor sustentará. Ele pega nas mãos a minha causa, a tua causa, os nossos problemas, necessidades e sofrimentos, e ele reverte isto em bênçãos, em provisão, em direção, em liberdade para a nossa vida. E é assim que vamos caminhar, debaixo da graça e da misericórdia do Senhor. E é neste caminhar que a bênção de Deus virá sobre nós e nos alcançará. Não somos nós que vamos correr atrás da bênção. Quem corre atrás da bênção desconhece o que diz a palavra de Deus. A palavra de Deus diz que a bênção virá sobre ti e te alcançará. Então, a bênção de Deus é que vem para nós. Não somos nós que vamos procurá-la e pegá-la com as mãos. É Deus que entrega. Ele vai entregar a tua bênção. Ele vai entregar a tua vitória, o teu livramento da opressão, o teu livramento da necessidade tão doída que você está atravessando. Mas confia nele, espera nele, anima, fortalece o teu coração. Vitória e resposta de Deus está chegando para a sua vida. Creia, confie, espere e desfrute, porque ela virá para mudar o cativeiro que te pressiona, aprisiona, amargura, entristece. Você será transformado numa outra pessoa. A alegria do Senhor tomará conta da tua vida. Pensa sobre isto. Uma palavra de Deus para o meu e para o teu coração. Sigamos adiante, crendo e confiando que Deus sustentará a causa do oprimido e o direito do necessitado. Guarde isto no seu coração. Querendo Deus, amanhã retornaremos.